Shalom mais uma vez a você que está assistindo aqui a programação do Ensinando de Sião, na Har Tzion. Você que está aqui no primeiro sábado do novo ciclo de estudos da Torá. 54 porções encerramos na semana passada e hoje, com a graça do Eterno, começamos o próximo ciclo. Começamos do início, né? Começamos do começo, que é a Parashá Bereshit. Olha aqui, dê uma olhada aqui na tela. Parashá Bereshit, ou como dizem os judeus lá de Israel, Bereshit. Ou seja, no início. E corresponde a Gênesis capítulo 1, verso 1, até o capítulo 6, verso 8. E o título desta palavra é esse aqui, ó. Que haja luz. Que haja luz. Então nós vamos tentar estudar e aprender um pouco dessa porção que, meu irmão, é talvez a mais importante de toda a Torá. Sabe por quê? Porque ela é a porção de toda a Torá, das 54, ela é a que tem mais conteúdo comprimido, compactado. Os rabinos falam que todos os segredos do universo estão nos primeiros capítulos de Gênesis. Todos. Todos os mistérios do universo e todo o desenvolvimento futuro se encontram nos primeiros capítulos de Gênesis. Quer saber o que vai acontecer? No fim, está em Gênesis, estão nos primeiros capítulos. Quer saber como será o fim? Está em Gênesis. Quer saber a natureza de Deus, a natureza de Yeshua, a ação de Deus através do seu Espírito? Está em Gênesis, os primeiros capítulos. E assim como a recomendação apostólica lá em Atos 15, 21, nós aqui da Har Tzion seguimos essa recomendação estudando a Torá a cada sábado. A cada sábado estudamos a Torá, estudamos a palavra de Deus, estudamos Moisés para o aprimoramento, para a educação e justiça. E para nos guiar à salvação através de Yeshua, segundo o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3, verso 16. Seguimos a recomendação apostólica, porque Moisés é ensinado desde os tempos antigos, em cada sinagoga, a cada sábado. Assim o fazemos aqui. Mais um ciclo, com a graça dele, ininterruptos, há 23 anos, ininterruptos, desde a fundação dessa casa. O que o Eterno tem falado. E Ele vai falar com você nesta manhã através dessa porção fantástica que é Gênesis. Aviso a você de antemão, há muito o que se estudar nos primeiros capítulos de Gênesis. E eu não consigo abordar todos os assuntos que... Ninguém nem sabe todos os assuntos que tem nesses 6 primeiros capítulos, quanto mais eu mencioná-los e estudá-los todos com vocês de uma só vez. Então o que eu fiz, como eu faço todos os anos? Eu vou escolher um aspecto dessa paraxá para desenvolver junto com vocês. Ok? Então você que está assistindo vai ver que eu escolhi um aspecto e vamos tentar estudá-lo aqui. Então, haja luz, claro que você sabe que o que eu vou falar tem a ver com esta luz que nós lemos aqui em Bereshit. Então, abra aí a sua Bíblia em Gênesis 1, a partir do verso 1, e nós vamos ler aqui na tela juntamente com quem está nos assistindo. Bereshit, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, tornou-se caótica e vazia. Por que eu usei essa tradução de próprio punho, caótica? Porque é tohu em hebraico, né? Dá essa impressão de caos, de falta de ordem. Então a terra, haitá pode ser também tornou-se, não apenas era, pode ser aí uma ação intrínseca a essa ação. Então a terra, Deus no princípio de tudo criou os céus e a terra, algo aí aconteceu que não dá tempo da gente tratar hoje. Essa terra, essa primeira criação tornou-se caótica e sem a presença de Deus. Havia rocher, trevas sobre a face do abismo e o vento do Eterno, o seu espírito, pairava. Merahefet, Merahefet é um contemplar, é uma análise, né? Então o espírito ali, o vento de Deus, ele analisava ali a situação sobre as águas e disse: Vaiomer Elohim, Yehior, que haja luz. Vai rior, e houve luz.
Vayar Elohim et haor kitov. E viu Deus que a luz é bom, é boa. Mas fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz Yom, dia, e chamou as trevas noite. Houve Erev, houve tarde, e Boker, e manhã, o primeiro dia. É por isso que na tradição judaica o dia começa com o pôr do sol, com a tarde, não com a manhã. Então o Shabat entra na sexta-noite, não é no sábado de manhã. Porque o primeiro dia houve primeiro tarde e depois houve manhã. Bom, pessoal, esse para mim, nós vamos ficar o resto da pregação aqui nesse versículo, tá? Nesses versículos aí. Bom, eu não sei nem por onde começar. Houve luz. Or em hebraico. O que é a luz? Na época de Moisés não tinha tanto avanço científico assim, pelo menos de conhecimento humano, para poder definir, né, a luz em termos científicos. Então, luz. O que é luz? Os cientistas dizem que a luz é uma radiação eletromagnética em formas de ondas. Uma radiação eletromagnética em forma de ondas. Tá? Então a luz é onda. Mas além de ser onda, Einstein ganhou até o Nobel de Física em 1921 por essa tese. É a tese da dualidade partícula-onda. Einstein falou o seguinte, não, a luz, apesar de ser uma radiação eletromagnética, ela conduz em blocos energia. E se ela conduz em blocos energia, ela pode ser considerada partícula. É o que chamavam de fóton. Né? O que é o fóton? O fóton é a partícula eletromagnética que carrega energia. Hoje em dia não chama mais fóton, né? Eu já estou desatualizado, olha aí para você ver. Chama quanta. Hoje em dia chama quanta. Mas tem a época de Einstein, era fóton. Então, criou-se o conceito de fóton, que é o quê? Essa energia que caminha através da luz, pessoal. Ok? Então, essa é a definição de luz de acordo com a ciência. E os cientistas falam que o universo todo é composto de quê? Luz e matéria. Então, tudo que existe é resultado dessa interação. Luz e matéria. Eu acabei de dizer que a luz transporta energia. Isso você pode ver. Aliás, a luz, ela é vista. Por quê? Porque essa diferente quantidade de energia, ela varia de acordo com o comprimento de ondas da luz. Né? Aí que vem a frequência. O que é a frequência? É a quantidade de ondas, é o comprimento de onda que você tem no intervalo fixo. Então, se você tem altas frequências, você tem um menor comprimento de onda e a energia que a luz carrega é maior. Sempre quando a frequência é maior, a energia é maior. Se a frequência é menor, se o espaço entre as ondas é muito grande, comprimento de onda muito grande, você tem ondas com baixa energia, que é a onda de rádio. A onda de rádio são ondas magnéticas de dezenas de metros. Aí você vai para centímetros e você tem uma distância molecular, atômica. Essa distância atômica são os raios gama, ou seja, é aquela variação de onda, de comprimento de onda, muito pequena, a nível atômico. E você tem o quê? De acordo com essa frequência da luz, você tem variação de cor. Quanto maior a frequência, maior a energia, a cor tende para o azul. A cor amarelo, vermelho, são luzes que carregam energia menor. O azul, ele é caracterizado como uma luz cuja energia que ela carrega é muito maior. Tá? Então, só um detalhe aí em relação à luz. Bom, o que você viu aqui comigo? Que a primeira coisa que houve, no início criou Deus os céus e a terra. Aí Moisés vai explicar como é que houve essa criação. Primeira coisa que ele diz, que Deus, Yomer, Deus disse, e Rior, haja que haja
luz. Eu, Mateus, não creio que Deus, nesse momento aqui, criou a luz. Eu acho que a ordem que Deus deu para a criação foi para que a luz permeasse, passasse a ter ação naquele ambiente caótico e vazio. A terra se tornou sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz, ou seja, que a luz dele, logicamente, nós vamos entender o que é isso, passe a incidir sobre aquele aspecto criacional, aquela terra lá que estava sem forma e vazia. Então ele deu uma ordem. E a luz saiu de quem? Por que Moisés usou o verbo disse? O que é a palavra? A palavra é alguma coisa que sai de dentro da pessoa. Quem fala, as palavras estão saindo de dentro de alguém. Então, quando você fala, é a sua essência que é o quê? Que sai de você, que é traduzida em forma de som, de mensagem. A palavra em Gênesis, quando diz, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, é como se ele estivesse dando o quê? Ordem. Qual foi a primeira ordem que ele deu? Haja luz. Então o que aconteceu? Ele disse, aquela palavra é a própria ação desta luz, que a partir desse momento passou a atingir, passou a alterar aquilo que existia lá, aquela terra sem forma e vazia. Então saiu dele. O que eu definiria então como palavra? Como você lê aqui em Gênesis, a palavra, Deus falou, Deus disse. A palavra é o quê? É uma emanação de parte do eterno, é algo que sai de dentro do eterno, a palavra, em forma de luz, de energia, que em contato com a matéria gera o quê? Vida. A palavra, eu acho que é isso que Moisés teve em mente, mas na época não tinha palavra para raio, para nada disso. Então, o que é a palavra? E disse, é a emanação que parte de dentro do eterno em forma de luz ou energia, no caso aqui está sendo em forma de luz, e essa energia em contato com a matéria gera o quê? Vida, é a força motriz da vida, é a luz, que é comandada pela palavra, pela ordem. Deus deu ordem, haja luz, e a luz começa a mexer na criação. Tanto é que a luz, logo depois que ela é criada, qual que o versículo diz? Olha aqui na tela, olha aqui. Deus viu que a luz era boa, então Deus chama a luz de Tov. Mas a primeira coisa que ele faz depois que ele dá ordem para essa luz participar da criação é o quê? Separou Deus entre a luz e as trevas. Deus fez uma separação. Aquela luz que ia atuar na criação, aquela luz que ia dar o dínamo, que ia ser o tônus vital, que ia gerar vida em tudo, ela teve que ser controlada. Então aí a gente já vê um concealment, como é que chama isso? Ela foi contida. É o conceito que em hebraico a gente chama de tzimtzum. O que é tzimtzum? Tzimtzum é autorretração. É o que Deus teve que fazer para criar. Deus é tão onipresente que ele teve que criar espaço para criar. Ele criou espaço. Como é que ele criou espaço? Ele se retraiu. Aí ele criou espaço para que a criação pudesse existir. A mesma coisa ele fez com a luz. Ele cria a luz, ele dá ordem para a luz participar, mas depois ele faz o quê? Separou o eterno entre a luz e as trevas. Ou seja, ele reduz essa luz, ele contrai essa luz, mas a luz ainda é vista em todos os outros dias da criação. Por que eu sei disso? Porque ao término de cada dia, Deus diz o quê? E viu Deus que Tov. O que ele chama a luz aqui no verso de Gênesis 1? E viu Deus que a luz era Tov.
Então, todas as vezes na criação que Deus fala assim no final, e viu Deus que era bom, é uma alusão a quê? A luz. Ele chamou a luz de Tov lá no início. Então, os rabinos dizem que essa luz, ela estava presente de uma forma mais contida em cada dia, em cada etapa da criação. Por quê? Porque é a luz divina, que é a manifestação do eterno sobre a criação em forma de energia, que gera vida. O eterno já estava presente naquele ambiente caótico e sem forma. O espírito dele já estava lá pairando, Merahefet. Mas não tinha vida. Por quê? Não havia luz. Luz é o poder do eterno, emanado dele em forma de energia, que gera vida. Então, haja luz, começou o processo de gerar vida. Quem está entendendo aí? Eu não sei se eu estou... É muito, meu irmão. Não dá para a gente, muitas vezes, conter, não. Deixa eu me ater mais aqui ao texto, que aí eu consigo ser mais objetivo. Olha só. A primeira ordem de Deus foi que a sua luz... O que é a luz? Vamos chamar de presença, manifestação de Deus no mundo físico. Isso é luz. A primeira ordem de Deus foi que a sua luz fizesse parte de toda a criação. Ele chama a luz de Tov, boa. Assim, quando você vê em cada etapa da criação a frase "e viu Deus que era Tov", podemos inferir que a luz do eterno estava presente como força motriz de toda a criação. Se tudo ele fala que foi bom e viu que era bom, ele viu a bondade, ele viu a luz. Então a luz participou daquele processo criativo. No entanto, tão logo esta luz passa a ser presente, quando Deus dá ordem para ela entrar ali naquele ambiente, ela é confinada. Ou, como dizem os rabinos, ela é escondida. E fez separação entre luz e trevas. Os rabinos dizem, no Bereshit Rabbah, que é a Midrash, né, que os rabinos estudam os primeiros... estudam Bereshit, estudam Gênesis. Lá em Bereshit Rabbah eles dizem o seguinte, que a luz do primeiro dia... ela foi escondida para os justos e meio que reservada para o mundo vindouro. Olha que os rabinos entenderam que essa luz sofreu uma alteração. Deus dá ordem para ela participar da criação e depois meio que a confina, a esconde. Por quê? Os rabinos entendem que a língua hebraica, as letras hebraicas, contêm um pouquinho dessa essência divina. Não é só uma língua, um idioma, igual você tem inglês, alemão, japonês, hebraico. No hebraico não é assim. O hebraico preserva um pouquinho dessa luz da criação. Porque Deus falou, Deus usou algum idioma. Os rabinos dizem que foi o hebraico. Pelo menos a parte falada, né, o som. No hebraico, as letras possuem valor numérico. Cada letra tem um valor. Aleph é 1, Beta é 2, assim por diante. Tem letra para dezena e letra para centena. Quando você tem duas palavras cuja soma dos valores das letras são o mesmo, é o mesmo, os rabinos falam que as duas palavras estão conectadas, a essência é a mesma. A palavra or, Aleph Vav Resh, e a palavra ras, Resh Zain, tem o mesmo valor numérico. Ras é segredo. Então o Zohar fala que a luz e o segredo estão conectadas num propósito. Deus escondeu a luz lá atrás porque ele tem um propósito lá na frente. Isso que eles estão dizendo. Mas por que então Deus cria a luz e depois a esconde? Meu irmão, é igual você tem, por exemplo, um engenheiro. Os rabinos dão o exemplo da Midrash, de um rei que vai construir um palácio. Quando o rei vai construir um palácio, ele chama os seus arquitetos, engenheiros ou especialistas, né, em construção. O palácio já existe. Onde? Na cabeça dele. Já está lá. Mas o rei tem que criar algo. Ele tem que criar, por antecipação, aquilo que vai existir depois da construção. Então ele manda os arquitetos fazerem o quê? Uma planta e, se possível, também uma maquete.
O que é a maquete? A maquete é a representação daquilo que deve existir. A planta é a representação daquilo que vai existir. Mas o prédio existe? Ainda não. Aí você começa a construí-lo. Você estabelece os alicerces, né? Perfura os alicerces. Você começa a construir, subir as paredes. E se você chega lá no canteiro de obras e vê, você não vai ver o prédio pronto. Mas você vai ver o quê? Pedaços do prédio. Você vai ver porções do prédio já sendo feitas. O prédio mesmo vai ser concluído no final. Por isso que Deus começa a criação dizendo, haja luz. Por quê? Ele quis dar ao homem o objetivo final e maior de toda a criação, que é o quê? Tudo que ele ia criar a partir do verso 2, recebeu um objetivo supremo, resplandecer a sua luz. A ordem foi dada que haja luz. Lá no início, para quê? Para que você pudesse saber aquilo que vai acontecer no final. O que vai acontecer no final do tudo? No final de tudo? No final da criação? No final do homem? No final da nossa história? Vai acontecer que o homem e a criação vão cumprir a ordem lá de Gênesis 1. Vai haver luz. Esse é o futuro. Então Deus, igual o palácio, né? A ordem aqui foi a planta. Deus já deu aquilo para você saber o que vai permear toda a existência do homem. Luz. Assim como o rei, antes de construir o seu palácio, determina a planta e visualiza na planta o estado final, o Eterno determinou o propósito final de toda a criação antes mesmo de começar. Vayehi or, e haja luz. Esse é o propósito de tudo. Resplandecer a glória do Eterno. A sua luz, a sua presença, a sua manifestação. Ou seja, toda a criação deverá resplandecer a luz de Deus, manifestar a sua presença. Toda a criação vai manifestar a presença de Deus. Essa é a profecia maior. Esta luz não é ainda plenamente contemplada na criação. Você consegue ver as coisas e os seres humanos resplandecendo a glória de Deus hoje? Não. Você vê faíscas. Você vê amostras da luz de Deus. Na criação, se você contempla um pôr do sol, você vai ver amostras da mão de Deus. Mas não é a glória de Deus plena, mas é uma amostra. Se você acompanha um tzadik, um homem justo, a vida dele reflete o quê? A glória de Deus. É um pedacinho da luz de Deus. Mas não é a glória plenamente ainda. Esta luz do Eterno não é plenamente ainda contemplada na criação, mas ela está presente de forma oculta, nos lembrando da missão primordial do homem. Qual é a missão do ser humano? Servir de lâmpada para fazer com que a luz de Deus resplandeça no mundo, transformando o mundo, olha aí, transformando, refinando o mundo, para o mundo virar habitação de Deus. Esse é o objetivo do homem. Refinar a criação, trabalhar a criação, fazer a criação refletir a glória de Deus, fazer a criação refletir a luz de Deus. Mas como é que o homem vai fazer a criação refletir? Ele primeiro tem que refletir essa luz. Ele tem que ser essa luz. Por isso que os rabinos dizem que quando Adão foi criado antes do pecado, ele foi criado um ser de luz. A pele de Adão era uma pele de glória, de luz. Por quê? Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele refletia plenamente a glória de Deus. Ele era luz, ele era um ser glorioso. Ele não via o próprio corpo. Quando Eva come da árvore do conhecimento, dat tovará, quando a Eva come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e dá para Adão, e Adão come, o que imediatamente acontece com eles? Moisés escreve. Eles conseguem pela primeira vez ver o próprio corpo. Eles não conseguiam ver, porque eles resplandeciam a glória de Deus.
E aí o que Deus teve que fazer? Gente, foi um cataclisma a nível cósmico, esse pecado de Adão e Eva. Imediatamente a natureza, a composição biológica do seu corpo mudou na hora. Imagina, Adão devia ter fóton, ele era um ser de fóton, era uma matéria que resplandecia luz e energia. Ele, de alguma forma, era uma mistura de carbono, de fóton, sei lá o quê. Ele era uma matéria que resplandecia luz, glória. Quando ele peca, aquilo sai. E ele vê o próprio corpo. Aí Deus tem que fazer o quê? Uma roupa de ktonet or, em hebraico. Uma roupa de pele. Uma roupa de pele. Não fala que é pele de animal. Isso aí, as pessoas que concluíram isso aí, mas a Torá não fala isso. A Torá fala que Deus teve que fazer uma roupa de pele para eles. Pele aí é pele humana. Or, com Ain. Or com Aleph é luz. Or com Ain é pele. Então Deus criou uma pele para que Adão pudesse habitar num mundo desprovido daquela glória que ele tinha. E qual que era a missão de Adão? Fazer com que a criação resplandecesse também esta luz. Essa era a missão dele. Tanto é que ele não tinha nada de mal nele, não tinha nenhum mal à sua natureza, conectado à sua natureza, não. O mal estava fora dele. Onde estava o mal? Na pessoa de Satã, da serpente, que Deus plantou lá no jardim. Deus colocou Satã lá. Você acha que ele enganou a Deus e entrou lá despercebido? Deus colocou ele lá. Ele tinha uma missão bem específica, tem até hoje. Dar ao homem a possibilidade de escolher. Essa é a missão dele. Dar ao homem a missão de escolher. Ele estava lá. Para cumprir esse propósito. Para viabilizar a existência do livre-arbítrio. Que é o poder de você obedecer ou não a Deus. Por isso que o Satã estava lá. Ele é a personificação das trevas. O que são as trevas? As trevas existem, número 1, para te dar o poder de escolha. É aquele tipo de treva que você tem que ficar longe dela, né? Não faça isso. Mas as trevas existem também para serem transformadas em luz. Através da sua atuação. Por isso que Deus fala em Isaías 45, se não me engano, eu formei as trevas, eu crio o mal. Deus criou as trevas. Para que você pudesse transformar em luz e fazê-la também resplandecer a glória do Eterno, assim como você deve fazer com toda a criação. Quem está entendendo aí? Baruch Hashem. Então, a luz é o propósito de todas as coisas criadas, incluindo as trevas. A escuridão tem o propósito de não apenas proporcionar ao homem o poder de escolha, sendo aquele tipo de trevas que você deve ficar longe, né? Mas as trevas existem também para serem transformadas em luz através dos nossos atos de justiça. Então, pessoal, a luz representa a manifestação plena do Eterno no mundo material, o reflexo da sua santidade e a expressão da sua glória. Pergunta. Poderia alguém resplandecer e manifestar a presença de Deus de tal modo que este ser personificasse a luz de Deus? O elemento reflete tanto a luz de Deus, reflete tanto a glória de Deus, que ele personificou a luz de Deus. Será que a luz é uma pessoa? Será que existe alguém que brilha tanto a luz de Deus, que personificou-a?
O discípulo Yohanan, um lado dos apóstolos, no seu evangelho descreve a importância de Yeshua nos primórdios do mundo. O Messias, Yeshua, ele mesmo. Olha o que Yeshua escreve, olha o que João e Yohanan escreve sobre ele. No início, Bereshit, era o... O que é o verbo? Aqui está em grego, né? Traduzido do grego. Mas como é que devia ser essa midrash em hebraico? No início era o membra, o davar, o chokhmah, a sabedoria, a voz, a palavra. No início era a palavra, o verbo, o membra, o davar, a chokhmah, a sabedoria. Já estava lá, Bereshit. E o verbo estava com o eterno, com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele, então, é uma entidade. Esse verbo aí é uma pessoa. E essa pessoa veio de quem? Veio de Deus. Então, compartilha da glória e da luz de Deus. Mas de forma o quê? Personificada. É uma entidade. É material. Estava com Deus no início de tudo. Bereshit estava lá. Ah, ele foi criado. Não, ele já estava lá. Ele estava com o eterno. Ele estava no início de tudo. Ele veio do eterno, compartilha da sua divindade. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Poderia ter sido feito. Em outras palavras, o que eu disse para você no início? O que é a luz? O que é a palavra? Lembra que eu comecei dizendo o que é a palavra? O que é a palavra? O que era o verbo? A palavra era a emanação do poder de Deus em forma de luz, gerando vida sobre a matéria. Lembra que eu falei isso lá no início? João está pegando esse conceito dessa luz, dessa força criadora que Deus põe para poder criar, que Deus usa para poder criar tudo, e viu Deus que era bom, a luz estava lá em tudo. Deus fala que essa luz, que essa palavra é o Messias. Ele representa essa palavra que sai de Deus com poder e glória e gera vida. Estão entendendo? Ele incorpora a luz. Ele incorpora a luz. Ele se veste de luz. Ele representa a luz do eterno, mas a luz é a manifestação de Deus. E concorda com o que João está dizendo. Tudo foi feito para ele, tudo foi feito mediante a ação da luz. E sem a luz, nada do que foi feito teria sido feito. A vida estava nele. Mais uma vez, olha aí, ó. A palavra é a emanação do poder de Deus em forma de luz que gera vida sobre a matéria. Olha o que João escreve. A vida estava nele. Então ele, Yeshua, detentor da luz do eterno, gerou vida na criação. A vida estava nele e ele era a luz dos homens. O que é isso? Ele deu vida ao homem. Ele era a luz do homem. Adão foi feito um ser de luz. Não foi? De onde que Adão tirou essa luz? Do Messias. De onde que veio o molde para façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança? De Yeshua. Deus não tem forma, mas o Messias tem, a luz tem. Então Adão foi feito de acordo com o molde do Messias. Então Adão tinha luz, porque o Messias é um ser de luz.
A luz resplandece nas trevas. Olha aí o que eu falei, que eu citei Isaías para você. E as trevas não prevaleceram contra ela. Olha aí, ó. A luz tem o poder de quê? A luz de Deus transforma trevas em glória. Não tem como a treva prevalecer contra a luz, meu amigo. Houve um homem enviado pelo Eterno chamado Yohanan. Esse é o primo do Yeshua, né? Esse é outro João. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O verbo, então aqui, ó, João já te falou que o verbo é a luz. O verbo tem a luz. O verbo é a incorporação da luz. O verbo estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele. Olha aí, ó. A luz do Eterno. O próprio Yeshua, a criação foi toda feita por intermédio dele e para ele. Mas o mundo não o... olha aqui, olha aqui, olha aqui. As pessoas não entendem por que João escreveu, mas o mundo não o conheceu. Está falando aqui do Tzimtzum, da luz confinada. A luz foi escondida. Ele criou o mundo, mas de forma o quê? Oculta. Fez separação entre trevas e luz. A luz não estava lá de forma explícita, ela estava o quê? Implícita. Ela estava participando de tudo. Por isso que João fala isso, olha, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo conhece Yeshua ainda na sua plenitude? O mundo teve experiência com a glória e com a luz de Yeshua? Não. Ainda não. Ainda não. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que é filho de Deus? É a pessoa que consegue o quê? Manifestar a essência de Deus. Filho quer dizer que compartilha da mesma essência. Isso que é filho. Por isso que alguns fariseus achavam cúmulo Yeshua falar que Deus era o pai dele. Por quê? Se ele é filho de Deus, ele compartilha da mesma essência de Deus. Então ele é divino. Mesmo que ele esteja em carne, mas ele é divino. Se Deus é o pai dele, ele compartilha da mesma essência de Deus. A saber os que creem no seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos, deu-lhes o poder, desculpa, olha aí a luz, ó. Luz é poder. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, de terem a sua natureza restaurada para resplandecer a glória de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O homem é filho de Deus, o homem foi criado para resplandecer a glória de Deus. Quando um ser humano nasce, não é o acaso, não é só uma reprodução biológica, fisiológica, é um ser que está sendo criado à imagem e semelhança de Deus. Não é fruto do acaso, não é fruto de uma reprodução celular, não é fruto de uma meiose, de uma mitose. É um ser que está sendo criado para representar a glória e a luz de Deus. E aí ele fecha a cereja do bolo. E esse verbo, e essa luz, e essa força motriz da criação que gera vida na matéria, isso ganhou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, apesar de homem. Vimos nele a sua glória, glória como um unigênito do Pai. Então, olha, apesar de Yeshua ser essa luz, ser esse verbo que criou tudo lá com o Eterno, ganhou carne e habitou como homem lá em Israel 33 anos e meio, apesar de ele estar confinado ali numa carne, as pessoas podiam ver nele o quê? A sua essência. Ele resplandecia a glória de Deus.
Tinha momentos até que ele ficava tão próximo ao Pai que a matéria dele começava a voltar conforme era a matéria original. Vocês já viram isso? O mesmo fenômeno aconteceu com Moisés. Quando Adão pecou, destituiu da glória. Mas qual que é o desejo do ser humano? Todo ser humano nasce com esse desejo. Desde das civilizações mais antigas aí. Qual que é o desejo de toda civilização? Retornar ao relacionamento com quem o criou. Todo ser. Você vai ver pirâmides, vai ver templo, vai ver sacrifício, vai ver adoração. Por quê? Porque o homem tem esse desejo dentro dele, é parte da natureza do homem. Voltar a ter um contato, conhecer de onde ele saiu, de onde ele veio, conhecer o seu Criador. A natureza anseia por isso. O ser humano nasce com esse desejo de voltar a ter contato com o Deus que o fez. O corpo seu e o meu anseia por voltar àquele estado original de glória que Adão tinha antes da queda. Está doido para voltar, mas ele não consegue. Formação molecular do corpo não tem como, mas ele tenta. Quando indivíduos são muito próximos, ficam muito próximos à presença de Deus, à luz de Deus, luz gera vida. Quando indivíduos ficam muito próximos da presença de Deus, essa luz começa a restaurar a matéria. A matéria começa a voltar ao seu estado original. Ela começa a resplandecer. Moisés voltou do Sinai e o seu rosto brilhava. Ninguém conseguia nem olhar para ele. Tiveram que pôr um véu. Por quê? Ficou tempo demais com o Eterno. A matéria começou a achar que já era a época da redenção. Começou a voltar como vai ser. Yeshua subiu no monte. O monte da transfiguração. Que, se eu não me engano, eles falam que é no Monte Tavor, né? Mas não é não, foi no Golã. Monte Tavor era um templo romano na época. Yeshua não ia transfigurar lá no meio de ídolo pagão romano. Foi no Golã. Mas enfim, ele ficou tão próximo do Pai que mesmo o seu estado humano começou a voltar ao estado original. Ele transfigurou. O corpo como é que voltou ao estado original? Os apóstolos que estavam lá descansando, viram aquela cena, o que eles pensaram? Isso é bom demais, chegamos ao estado que devemos chegar, chegamos ao propósito de todo homem, vamos imortalizar esse momento aqui. Olha, Yeshua, o Messias, é a manifestação plena de Deus no mundo. Ele é a luz de Deus e faz com que o homem também consiga resplandecer essa luz de Deus. Ele mesmo afirmou, olha aí, ó, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. O que é a palavra? É a emanação do poder de Deus em forma de luz que gera vida. Yeshua é a palavra. Então dele gera o poder de Deus, ele representa o poder de Deus, a luz de Deus que gera vida. E não tem trevas. Onde tem luz não há trevas. Paulo escreve lá aos Colossenses, porque em Yeshua habita corporalmente, olha aí, ó, Yeshua tem corpo. Yeshua não ganhou corpo só quando veio aqui em Israel há 2000 anos. Ele já tinha um corpo de glória, de luz. E em Yeshua habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Lembra que eu falei que a luz foi contrita? Porque a criação não consegue receber essa luz de Deus da forma totalitária, da forma cheia, plena.
Então o que o Eterno fez? Ele se manifesta no seu ungido, no seu Messias, e o Messias resplandece um tipo de luz divina que você pode conviver com ela e não morrer. E Yeshua é o veículo, por isso que ele é o veículo de Deus, porque não tem como se você se relacionar com Deus e não morrer. Seu corpo não aguenta, a matéria não aguenta não, meu irmão. Com esse corpo aí, não. Você perece na hora. Não foi o profeta Daniel que teve uma revelação com o Eterno, o anjo teve que ressuscitar ele várias vezes? Não tem como, a matéria a matéria não subsiste. Mas Yeshua representa a glória de Deus de uma forma que você consegue o quê? Se relacionar com ela. Agora você entende por que os patriarcas, por que Moisés, por que Davi, por que os profetas tiveram contato com Deus e não morreram. Aí você lê lá em Êxodo 34, conversava Moisés com Deus face a face, como se conversa com um amigo. No 33, no 34, Senhor, mostra a tua face, a tua glória. Não pode, porque senão você morre. Mas como assim? Está falando lá no 33 que você conversava com ele face a face, e agora ele pede para te ver e você fala que não consegue ver e sobreviver? O contato que Moisés tinha com o Eterno era através do Messias. Aí Abraão, em Gênesis 18, recebe aquela visita lá inusitada. E a um daqueles anjos, Abraão se prostra diante dele e fala, Adonai. Ele viu Adonai ali. Era Adonai pleno, Deus criador dos céus e da terra, na sua glória total. Não, porque senão Abraão desaparecia. Mas era a representação plena da divindade de Deus em forma corpórea. O Messias. O mundo foi criado para que o homem resplandecesse a luz do Criador através do Messias. Olha aí, ó, por isso o Messias existe. Através dele você resplandece a luz de Deus, para que você possa transformar o mundo na habitação da presença de Deus. Ô meu irmão, qual que é o propósito do homem? É transformar a terra no lar de Deus, na casa de Deus. Porque foi criada para ser. O Éden era a habitação de Deus. O homem, Adão devia transformar ali, emular a natureza para ser a morada de Deus de forma plena. Só que ele tropeçou. Mas essa missão é nossa. Resgatar a criação para transformá-la mais uma vez na morada de Deus. Você só consegue tirar as trevas da criação quando você resplandece a luz de Deus sobre ela. Você só pode resplandecer a luz sobre ela se você emana a luz de Deus. E quem é que te dá a luz da vida? Yeshua. Fechou a equação. Assim como olha isso aqui, ó. Assim como a luz, lá em Gênesis 1, foi confinada, mas revelada de forma oculta na criação, e viu Deus que era bom. E Yeshua também ainda está em seu estado de clipar, oculto, como é que fala isso? Dentro de um invólucro, dentro de uma casca. E Yeshua está igual. Ele não é a luz não foi confinada lá atrás, e Yeshua também foi confinado. A luz dele não resplandece. Israel o reconhece como Messias? Não. É como se Yeshua também, a imagem daquela luz lá na criação, tivesse também meio no estado de clipar. Clipar em hebraico quer dizer casca. Yeshua está lá meio confinado ainda. Mas ele está totalmente oculto? Não. A luz ficou totalmente oculta em Gênesis? Não. Então Yeshua também não está. Como é que você pode vê-lo? Aqui, ó, vem cá. Yeshua ainda está em seu estado de clipar, oculto ao povo de Israel. Porém, tal como a luz divina, mesmo oculta, pôde ser evidenciada na criação, Yeshua, mesmo estranho a Israel, é evidenciado, visto na Torá e nos profetas. Moisés escreveu a meu respeito. Analisai as escrituras, elas falam a meu respeito. Não está explícito, mas está lá. Assim como o homem, quando resplandece a luz divina, faz com que a criação também manifeste essa luz, não é isso? Se você brilha, você ilumina a criação, você santifica a criação, você espanta as trevas.
Nós que temos a luz do mundo, Yeshua, em nossos corações, devemos resplandecê-la de tal forma que Israel e as nações possam vê-la. Essa é a sua missão. Resplandecer a luz do mundo, que é Yeshua. E quando você resplandece a luz do mundo, você vai brilhar a glória de Deus sobre a criação e você vai santificar a criação, extraindo a santidade, trazendo à tona a santidade da criação. E, meu irmão, isso é fantástico. Isso é fantástico. Eu não li isso aqui não, em lugar nenhum não. Não estou copiando isso aqui de lugar nenhum. São pouquíssimos os rabinos que atribuem, associam a luz com o Messias. Sabe por quê? Para não parecer com Yeshua. Tem medo de Yeshua começar a saltar das escrituras, das profecias, então não mexe. É difícil estudar sobre a luz no judaísmo, porque é natural ela conectar a Yeshua. O Messias é a luz. Mas os rabinos mais antigos ainda falam. Da época medieval para frente, já não tem. Assim como no início de tudo, o Eterno declarou o desfecho profético, não foi? Que haja luz, ele já determinou como é que vai ser no final. Assim também, o Eterno já nos declarou que no final, a luz de Deus resplandecerá através do Messias sobre todo o mundo. Haja luz. Assim vai ser no final de tudo. A luz do Messias vai iluminar toda a criação. Olha aqui, ó. O pessoal que gosta de Apocalipse. Gente, tem que ter outro mindset para estudar Apocalipse. Você tem que entender Gênesis, o propósito da criação, o que Deus profetizou que vai acontecer no final, para você começar a estudar Apocalipse. Que agora com essa mentalidade, você entende, espera aí, se Deus falou lá no início, haja luz, e o propósito da criação é brilhar a luz de Deus, e Yeshua é a luz do mundo, então Yeshua vai brilhar sobre todo mundo. Vai. Olha aqui Apocalipse 21, a nova Jerusalém que desce. Pelo amor de Deus, ela não fica lá. Ela desce, ela vem para cá. Em cima, ela se funde com a atual, lá, no Oriente Médio. E quando ela se fundir, o que vai acontecer lá? O que Deus profetizou lá em Gênesis. Nela, nessa cidade, não vi santuário, porque o seu santuário é o eterno Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, porque a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Esse é o fim. A terra não vai desaparecer, você não vai morar em outra dimensão, você vai usufruir da luz de Yeshua, que reinará desde Jerusalém e restaurará com a sua luz toda a criação. Vi novos céus e nova terra. Isso está em conformidade com o que disse Isaías. Lembra que eu te falei? Leu no Novo Testamento, surgiu com doutrina escatológica. Onde está isso na Torá? Onde está essa sua doutrina nos profetas de Israel? Se eu não conseguir achar a sua doutrina, a sua escatologia na Torá e nos profetas, eu não vou considerá-la. Tudo tem que estar na Torá e nos profetas. A luz de Deus vai brilhar sobre toda a criação, restaurando. Está nos profetas. Olha aqui, ó. Isaías capítulo 60,
Verso 19, nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará, mas o próprio Deus será a tua luz perpétua, o teu Deus a tua glória. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão o céu, sempre herdarão a terra. Não vai herdar céu, meu amigo. Estuda profeta. Você vai herdar a terra. Para sempre herdarão a terra. Não vai ter mais sol, não vai precisar mais de sol, nem de lua. A lâmpada será o cordeiro. Serão renovos por mim plantados, obras das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Messias resplandece a luz de Deus. Que possamos resplandecer a luz de Deus através de Yeshua, trabalhando em prol da restauração de todas as coisas. Onde o homem, o que vai acontecer nessa restauração? O homem e a criação serão mais uma vez a habitação da glória de Deus. Ouça o meu apelo, abra os seus ouvidos para o que eu vou dizer agora. Não busque abandonar a criação de Deus nos dias de trevas, mas trabalhe para que a luz do Messias, através de você, restaure a terra como nos dias da antiguidade. Em Yeshua, as trevas serão dissipadas pela luz, restauração luminosa, já em nome de Yeshua. Amém e amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.